Alegria em Cristo, mito ou verdade? Nós vamos falar então bastante nesse sermão, nesta mensagem sobre alegria. E para a gente começar, porque a mensagem hoje pode tomar caminhos diferentes, é mais ou menos igual aquele episódio do Black Mirror, que você vai escolhendo aonde ela vai terminar. Então eu tenho 3 finais para a mensagem, vai depender do que vocês me disserem aqui. Então eu quero que vocês entrem, quem tiver o smartphone com internet, entra naquele site que está ali e responda ali. Sem Jesus é possível ter alegria? Aí você vai responder sim ou não. Opa, empatou. 50% então diz que não, 50% diz que sim. Então vamos agora para a nossa mensagem. Na verdade, nós podemos ser alegres sem Jesus. A alegria não é monopólio da fé cristã ou dos cristãos. Então nós acreditamos em vários mitos na igreja de que sem Jesus não é possível ser alegre, mas se você for lá para a Índia, você vai ver que no aniversário de uma criança de 3 anos, você tem a mesma alegria do que no aniversário da sua filha que é batizada. A mesma festa, os mesmos abraços e beijos. Quando você vai numa festa de casamento judaico, de judeus, ou numa festa de casamento shintoísta no Japão, você vê a mesma alegria das núpcias, o mesmo sentimento de companheirismo e assim por diante. Então é possível ter alegrias e ser alegre mesmo sem Jesus. Em primeiro lugar, porque a graça de Deus é tão grande que a bondade dele excede a fé. Jesus fala que ele faz nascer o sol para todos, que é uma figura de linguagem para dizer o mundo funciona igual para todos. Vai chover na terra do bom e na terra do mal. Vai chover na terra do justo e do injusto. O sol vai nascer para justos e injustos. A alegria de ter um filho vai ser a mesma para cristãos e não cristãos. A alegria de casar, de ter um novo emprego, de passar no vestibular. Todas essas nossas alegrias da vida terrena são abertas a todo mundo. Então o que basta para eu ter alegrias essa? Basta ter um filho, por exemplo. Não depende da fé ter um filho, depende de um sistema biológico reprodutivo e depende da minha vontade de querer ou não ter um filho. Quando eu estou dizendo em situações ideais, óbvio que acontecem acidentes, acontecem violência sexual, mas basta a gente ter um corpo biologicamente apto e fértil a ter um filho e a vontade de tê-lo, digamos assim. Não precisa fé. Para casar e ter um casamento feliz, o alegre também, basta muita vontade. Vontade de se doar, de se esvaziar e de querer fazer com que um casamento funcione. Então, as alegrias do mundo estão disponíveis a todas as pessoas, assim como o sol nasce para todos, como a primavera chega para todas as pessoas e como o ar e o oxigênio estão disponíveis a todos. Deus é tão bondoso que permite que a sua bondade perpasse o mundo inteiro, o universo inteiro. Então, deu para entender? Essa primeira parte é importante lembrar. Por que eu digo isso? Porque é horrível quando você é um não cristão e você está numa igreja e você ouve o pastor pregar assim: só em Jesus você pode ser feliz e alegre. E aquele não cristão pensa assim: tá, mas quer dizer que até hoje eu não amei meu filho de verdade, eu não fiquei alegre de verdade com ele. Quem é esse cara para falar isso? Quem é ele para falar que lá na minha festa de casamento, quando eu casei no templo budista, porque nós éramos budistas, ou enfim, não tinha verdadeira alegria? Ele estava lá para afirmar isso? Então, quando a gente fala que só em Jesus a gente pode realmente ter alegrias, a gente causa um problema grave de pregação do evangelho de comunicação. E o problema é a falta de empatia. Geralmente diz esse tipo de coisa quem nasceu na igreja cristã, seja luterano, Quem nasceu, quem tem pais cristãos, avós cristãos, em que o cristianismo faz parte de cada célula segundo, de cada pedaço da vida dele. É fácil falar só em Jesus é possível ter alegria, porque você sempre teve Jesus. Agora, quem já teve aqueles momentos, ou quem teve parte da vida fora da graça, fora da igreja, fora da salvação, sem Jesus, sabe que em diversos momentos você sentiu alegria verdadeira e não tem como questionar isso. Sabe como eu posso provar isso para vocês? Quando você não é cristão e entra para a igreja, você tem que casar de novo? Tá, mas você casou fora da igreja, você casou quando você não era cristão. Por que a gente não casa de novo a pessoa? Porque aquela alegria lá, aquele contrato social lá é válido, ele não depende da fé.
Vocês entendem, então, como é perigoso monopolizar no nosso discurso a alegria e só dizer absurdos como esses mitos dizem por aí? Porque a gente perde o contato com o povo lá de fora. A gente perde contato com aquele que não é cristão e sente as mesmas alegrias que a gente sente. A gente perde contato com aquele que diz, mas o meu casamento fora da igreja é melhor do que o casamento desse pastor que está pregando isso, eu tenho certeza, porque eu conheço ele e eu conheço o meu casamento. O meu casamento é muito mais feliz do que desses cristãos que estão aí pedindo divórcio, se separando. Quem são eles para dizer que só em Jesus tem alegria? Se o meu casamento é muito melhor, se eu sou um pai muito melhor que eles, pergunta para o meu filho e para o filho daquele vizinho cristão que diz que só ele é alegre. Quem é mais alegre? O meu filho não cristão ou o filho cristão? Então, quando a gente monopoliza a alegria e várias outras coisas, a gente causa dificuldade na pregação do Evangelho. Primeiro, porque a Bíblia não diz isso. O problema é bíblico. A Bíblia não afirma que a alegria da vida, a alegria de viver a bondade do dia a dia é só dos cristãos. Jesus mesmo disse, ele faz o sol nascer para justos e injustos. Então a alegria está aí disponível para nós. Mas existe algo além do que essa alegria do nascimento de um filho, de um aniversário, de um casamento. Especialmente quando a gente sente essa alegria, a gente quer o quê? Quando você está lá num bom momento do casamento, num bom momento com o filho, o que você deseja daquele momento ali? Que não acabe. Então, sentir alegria significa que eu vou sentir um desejo de que aquilo não acabe nunca. Então, a alegria, tanto para o cristão como para o não cristão, ela vai ser um anseio ou vai ser uma pista da eternidade. A gente deseja, todo mundo nesse universo deseja que aquele momento de alegria não acabe nunca. E aí o cristão sim vai ter uma vantagem, porque o cristão vai ter a possibilidade de ter uma alegria eterna. Então sim, sem Jesus você pode ter alegria, mas sem Jesus você não pode ter uma esperança de uma alegria que dura para sempre, de uma felicidade que dura para sempre. Essa é a diferença. Então, quando eu vou evangelizar um não cristão, eu não vou dizer só eu sou alegre e você é triste, porque eu conheço Jesus e você não conhece. Eu sou livre e você não é. Eu vou dizer, cara, você sente a mesma alegria que eu sinto. Ele falou, opa, sim. Então, você não quer que a sua alegria dure para sempre? Entendem como é diferente a forma de eu pregar o evangelho quando eu perco esses mitos que há na minha cabeça? Olha a diferença de abordagem. Só em Jesus tem alegria. Você não tem fé, você não é alegre. Você não pode dizer que você é alegre, porque a sua alegria é fruto do pecado. Você não conhece Jesus. Aí o cara se fecha e fala, nem sabe o que está falando da minha vida. Agora, quando eu digo, a mesma alegria que você sente no seu casamento, com o seu filho, com a sua namorada, esposa, é a mesma que eu sinto. E não é bom? Puxa, é bom sim, pastor. Você não quer que isso dure para sempre? Quero, mas não vai durar para sempre, porque eu sou cético, eu morro e acabou. Não, mas você não estou perguntando o que você acredita, o que você... Eu estou perguntando o seu desejo. Você não quer que isso dure para sempre? Você não sente uma vontade de isso durar para sempre? Sinto. O canal do Evangelho, a comunicação está aberta. Olha a diferença de atitude que a gente tem quando a gente é humilde como cristão. Quando a gente é bíblico como cristão e não somente sistematicamente, doutrinariamente luterano. Quando a gente baixa um pouco a bola e vê que no mundo existem coisas muito melhores do que nós fazemos em nossas igrejas e famílias. A gente começa um discurso muito mais humilde. E agora a gente vai falar dessa alegria que é eterna. O que eu posso falar para aqueles que sentem alegria ou que não sentem mais tanta alegria sobre essa alegria que Cristo oferece, sobre a possibilidade de ser eterno? Em primeiro lugar, no texto bíblico de hoje, Jesus fala no mínimo 3 coisas sobre a alegria. Primeira parte é que Cristo nos dá alegria pelo envio do Espírito Santo. Depois, ao revelar toda a verdade. E em terceiro, uma alegria que ninguém poderá tirar. Então nós vamos estudar esses 3 pontos hoje. Então, em primeiro lugar, Jesus fala no texto que ele envia o Espírito Santo. Ele diz ali no versículo 12, eu o enviarei, eu voltarei ao Pai e enviarei o Espírito Santo a vocês. Nós cremos que o Espírito Santo é enviado pela palavra, pela graça de Deus, na Santa Ceia recebemos e também no batismo. O Espírito Santo que nós recebemos nesses momentos não é apenas algo
algo assim, uma emanação, né? Só um poder. O que é esse Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele não é só uma energia, mas ele é Deus igual a Deus. Ele, diz o criador atanasiano, ele é aquele que procede do Pai e do Filho e que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E não só isso, esse Espírito Santo permite vislumbrar a eternidade da nossa alegria. Aqui é um termo meio filosófico, né? Nós podemos ter uma alegria imanente, que é aquela que nós sentimos com os sentidos. E essa alegria, como eu disse, todo mundo pode ter. A alegria que você sente com os olhos, com o tato, com o cheiro, com o ouvido. A alegria que você tem no mundo, todos podem ter. Agora, a alegria transcendente é aquela que vai além dos sentidos, além da razão. É aquela que você não consegue perceber com a sua mente ou com o seu corpo. É uma alegria, digamos assim, além deste mundo, além dessa dimensão. E essa é a vontade de ter uma alegria eterna, uma alegria, que essa alegria imanente seja uma alegria transcendente. Ou seja, que ela seja eterna, que ela não termine nessa vida, que ela não esteja tangenciada, né, na nossa vida terrena, mas que ela dure para sempre. E nós só podemos ter essa alegria transcendente aí sim. Se você quer alegria para sempre, ela só é possível com o Espírito Santo que Deus envia. Só com o Espírito de Deus você pode ter a certeza e a esperança de que aquele abraço no teu filho, na tua esposa, no teu pai, é um sentimento, é uma realidade que vai durar para sempre. Alguns vão dizer, não, mas lá na Nova Jerusalém, lá no céu, a gente não vai lembrar quem a gente era. Isso é uma grande heresia também, né? Porque se eu não lembrar o que eu fui aqui lá, o que adianta então viver aqui? Se não lembrar quem é minha filha, quem que vai ser minha filha lá? Vai ser um novo ser? Vou dizer, oh, prazer, eu sou o Mari, ela vai dizer, prazer, eu sou a Kemi. Que sem graça isso, né? Que céu insosso, que céu, vamos dizer assim, quase um céu kardecista. Então, eu reencarno na Nova Jerusalém porque eu vou ter uma nova existência lá. Isso é impossível, isso não é bíblico. Na Bíblia nós vamos lembrar do que a gente viveu nessa vida. Eu vou encarar minha filha e dizer, quanto tempo eu te esperei. Quanto tempo eu te esperei, minha querida esposa. Talvez a gente não seja mais casado lá, mas que eu vou lembrar que a gente foi casado nesta existência imanente, eu vou lembrar. Das alegrias que a gente teve como família, eu vou lembrar. Porque isso é que constitui o meu eu, não é só o meu DNA, não é só o meu nome. O que constitui o meu eu são as minhas lembranças, a minha história, isso eu vou carregar para sempre. Você não quer que essas suas histórias de amor e felicidade durem para sempre? Essas suas lembranças permaneçam com você por toda a eternidade? Só o Espírito Santo pode garantir isso para você. Não há outra forma. Não tem outro jeito. Então, o Espírito que Jesus envia permite que a gente pense nessa alegria transcendente. E isso só é possível porque aquele que é transcendente, que é Jesus, o Filho de Deus, se torna imanente. Aquele que é além do mundo, além dos sentidos, além da razão, abandona todo esse mundo transcendente além de nós para se tornar um de nós. E não, ele não só se torna um de nós, ele tem que se esvaziar de toda a sua transcendência. Ele tem que abrir mão do seu poder. Ele continua sendo Deus, ele continua sendo transcendente, mas ele tem que abrir mão disso. Ser como se não fosse, para se tornar imanente a ponto de morrer e encarar nossa morte. Então Jesus encara toda a dor do nosso pecado para nos dar a certeza de uma alegria transcendental, eterna, de uma alegria que não se acaba. Então Jesus tem que abrir mão dos seus sonhos e da sua alegria para encarar a tristeza de carregar os nossos pecados. Por isso, o preço da eternidade para nós não é barato. Só que quem pagou o preço foi Jesus. Jesus paga esse preço na cruz por nós. Em segundo lugar, a alegria de Jesus vem porque o Espírito revela toda a verdade. Então a gente recebe esse Espírito Santo por meio de Cristo que se esvazia, e esse Espírito Santo revela toda a verdade. Diz ali no texto, no versículo 13 do texto que nós lemos, né? E ele, o Espírito Santo, anunciará a vocês todas as coisas. Tudo que há de acontecer. Esse é o poder do Espírito Santo. Ele revela onde? Por sonho? Não, por sentimento. O Espírito revela pela palavra.
a gente tem um costume também, a gente ouve, nem tanto entre nós, né? Mas a gente ouve assim, no coração de Deus nasceu esse projeto meu. Aí eu fico pensando, nossa, eu nunca entrei no coração de Deus para saber se até o meu chamado a ser pastor, para saber se esse chamado vem do coração de Deus, né? Eu não entrei lá para afirmar que uma ideia minha vem do coração de Deus, não. Não dá para conhecer o coração de Deus a não ser pela palavra. Não é sonho, não é revelação, não. É só pela palavra. Só por Moisés e os profetas, disse o pai Abraão ao Lázaro, ao rico. O rico queria revelações para a família. Vai lá revelar para a minha família que eu estou no inferno, para eles não virem para o mesmo caminho. E o pai Abraão diz, não é assim. Eles têm a palavra, eles têm Moisés e os profetas. Você quer conhecer toda a verdade? Não espere sonhos e revelações e sentimentos, né, e sinais na natureza ou no céu. Não, Deus me manda um sinal. Você quer conhecer toda a verdade, é na palavra. É o único local que você vai conhecer a verdade da tua vida e da existência. Não é por uma folha que cai no outono, é sinal de que realmente eu tenho que mudar daqui. Não é assim que funciona a revelação de Deus, né? E essa revelação do Espírito Santo, ela vai, na verdade, girar em torno de dois fatores, digamos assim, de duas esferas. A primeira esfera é, nós somos mais pecadores do que pensamos, em todos os aspectos. Se o seu casamento vai mal, a tendência é colocar a culpa no outro. Mas você tem que reconhecer que você é muito mais culpado do que você imagina para o fim do seu casamento. Senão não vai dar certo. Se você achar que o outro é mais culpado que você, não vai dar certo. Mas teve adultério, não interessa. O fim de um relacionamento, problemas no relacionamento, em primeiro lugar, o Espírito Santo nos revela, nós somos mais culpados e pecadores do que a gente imagina em todas as esferas da vida e em tudo que deu errado nesse mundo. A gente tem muito mais culpas e problemas do que a gente imagina. Quando eu perco o meu emprego, quando eu vou mal no vestibular, em tudo que dá errado na vida, eu tenho que assumir essa posição que o Espírito Santo me revela pela palavra, como diz Davi, tenho pecado contra ti. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador desde o dia do meu nascimento, em pecado me concebeu minha mãe, estou permeado de pecado. Então a Bíblia, o Espírito Santo pela Bíblia vai revelar esse ponto aqui. Você e eu somos mais pecadores e temos muito mais erros do que nós podemos imaginar. Esse é o primeiro ponto, a primeira verdade. Somos terrivelmente pecadores. A gente tenta aliviar. Não, mas eu sou ruim, mas eu tenho um lado bom. Pecado não funciona assim, né? Tipo assim, você vai comer uma maionese e o cara que fez a maionese fala, não, só usei um ovo podre. Os outros 50 estão bons. Não dá, já tem que jogar tudo fora, né? Você vai para um hospital, o médico fala, eu lavei todo o meu corpo, só esse dedo aqui não. Posso te operar? Não é assim, eu tenho um lado bom, um lado ruim, não. Essa mão está lavada, essa mão não está. Vou fazer a cirurgia com uma mão só. Não tem, né? O pecado é a mesma coisa, não tem assim, eu sou meio bom, meio... Não, eu sou pecador. Eu sou pecador, miserável pecador, mereço o inferno, mereço a condenação, e só o fato de eu viver uns aninhos ali e ir para o inferno já seria muito lucro, por tão pecador que eu sou. Só o fato de eu nasci, respirei, morri e fui para o inferno, já seria ótimo, porque eu nasci em pecado, eu nasci na iniquidade, eu sou pecador. Então essa é a primeira verdade. Se você quer realmente que a sua alegria seja eterna, você tem que reconhecer isso. Sabe por quê? Porque se a gente não reconhece isso aqui, a gente vai achar que a alegria que nós temos depende só da gente. Olha como eu sou bom, eu tenho um emprego que eu ganho muito, eu sou bom. Essa alegria de ter essa casa maravilhosa minha. Óbvio que foi você que trabalhou. Mas o problema não é você constatar que foi o seu trabalho, o problema é você se orgulhar disso. O orgulho é o problema. Então, aquele que não reconhece esse estado miserável de pecado vai achar que ele tem orgulho, ele vai esquecer que muitos outros fatores tiveram que acontecer para ele ter esse emprego e ter essa casa maravilhosa. Ele teve que ter um pai que financiou o estudo dele, talvez. Ele teve que ter uma namorada que segurou as pontas enquanto ele estava fazendo
o trabalho dele, enfim, ele teve a ajuda de um monte de gente. Sozinho ele nem ia chegar nessa casa maravilhosa, grande, linda, né? Então o problema é o orgulho. Eu posso ter uma casa bonita e ficar alegre. Ai, que bom ter essa casa. Mas eu não vou ter orgulho de tê-la. Eu não vou querer anunciar no Facebook que eu passei na medicina na URGS porque eu sou o cara. Eu vou até anunciar, mas por alegria. Pô, que legal, passei. Vou colocar lá porque todo mundo está perguntando. Aí você coloca lá, mas assim, não para ficar contando quantos comentários e curtidas você recebe, né? Ó, como eu sou bom. Mas porque as pessoas estão perguntando e você bota lá, e beleza. Aí você está alegre, está curtindo a alegria. De tal forma que se você não passasse, sua vida não ia mudar tanto, você ia ficar meio abalado, mas a vida ia continuar. Então o problema é quando a gente não reconhece que nós somos pecadores, a gente vai achar que as alegrias nossas é muito mais fruto do nosso esforço e trabalho do que da bênção de Deus. E aí a segunda parte que Jesus nos ensina é que nós somos muito mais amados por Deus do que podemos esperar. Então, a partir do momento que eu reconheço quão terrivelmente pecador eu sou, aí eu sinto, eu percebo a graça de Deus como ela é maravilhosa. Porque se eu percebo que eu não mereço nada e ainda assim Deus me abençoa, a casa que eu comprei vai ser um sinal do amor de Deus e não só fruto do meu suor. Vai ser um sinal, que bom que eu pude comprar. Que bom que eu não nasci na época do meu pai, que não tinha financiamento da Caixa e eu posso pagar um financiamento que meu pai não pôde pagar. Que bom que eu nasci numa época que eu tive um FIES e um ProUni, que na época do meu pai, coitado, nunca ele ia poder sonhar em ter um diploma porque não tinha nada disso. Que bom que eu... Ou seja, a minha alegria não vem de mim, mas vem de uma série de fatores que eu tenho que dizer, Deus, obrigado, porque de mim mesmo é uma parte pequena. Eu me esforcei, óbvio, né? Eu que estou pagando as parcelas ali e tal. Mas eu reconheço que é muito mais externo a mim do que de mim mesmo. Então, obrigado, Senhor. Obrigado por eu ter essa oportunidade. Todas as coisas na vida, a partir dessa ideia do Espírito Santo, essa verdade que ele revela, de que eu sou pecador e não mereço nada, e tudo que eu tenho, tudo que eu recebo, e a graça de Deus que eu recebo, é muito maior do que eu poderia esperar, a minha vida muda. Então, sabe aquele casamento que eu acho que eu devia receber muito mais do que eu estou recebendo? Eu paro de pensar assim. Porque eu começo a dar graças a Deus pela esposa, pelo marido que eu tenho. Então eu paro de ver o que ela não está me dando e passo a ver o que ela está me dando, porque eu não mereço. Deus me deu essa esposa que eu tenho. Que ótimo, Deus, glória seja dada a Ti. Eu paro de exigir que meus filhos façam mais. Por quê? Porque o filho que eu tenho é muito mais bênção de Deus e eu mereço muito menos e Deus assim mesmo me deu. Então todos os fatores na minha vida, quando eu reconheço que eu não mereço nada pelo pecado que eu sou e tenho em mim, e que eu fui redimido por Jesus, todos os fatores a partir da cruz de Cristo e da sua ressurreição passam a valer muito. E aí o dinheiro que eu tenho tem um outro valor, o trabalho que eu tenho tem um outro valor, a família que eu tenho tem um outro valor. O dia de amanhã que eu vou receber de Deus ganha um novo significado a partir da verdade que o Espírito Santo nos revela de que Deus nos amou muito mais do que nós esperaríamos. E a última parte, o que Deus nos revela, é que essa alegria, essa felicidade, ninguém pode tirar. Aqui reside a diferença entre felicidade e alegria. Quem pode me dizer aqui qual a diferença de alegria e felicidade? Parece a mesma coisa. A duração, né? A alegria é fugaz, ela vem e vai. E a felicidade é um estado de ser, né? Eu sou feliz. Então é um somatório de um monte de coisa. A alegria não, a alegria pode ser assim uma injeção de ânimo, sei lá, seu time ganhou, tudo está indo ruim na sua vida, seu time ganhou, aquele dia você estava feliz, amanhã vai ser outro dia, então a alegria é mais fugaz. Então, na verdade, a felicidade é uma alegria que dura para sempre. É de saber que todas as coisas boas da minha vida, baseada no amor, vão se prolongar por toda a eternidade. E essa alegria que se transforma em felicidade, ninguém pode tirar. É o que diz Jesus ali no versículo 22. A alegria de vocês, ninguém vai poder tirar, ela é eterna. Por isso aquele símbolo ali
É uma derivação da triqueta, né, que é um símbolo cristão em que pega a trindade, aquele triângulo, né, e mescla o triângulo com o símbolo do eterno, que é um 8 deitado. Né? Então ali você tem a trindade e o símbolo da eternidade repetido diversas vezes, formando até 3 corações ali. Então o amor de Deus que é eterno, que o Pai enviou pelo Filho, que o Filho garantiu na cruz e nos dá pelo Espírito Santo, na sua graça divina, e tudo isso é eterno. Então eu começo a ver que a minha vida toda está fundamentada no Calvário e num sepulcro vazio. Que tudo que eu tenho de alegre se torna real felicidade quando eu vejo que tudo isso que eu tenho e recebi está atrelado ao sacrifício de Jesus na cruz. Que aí ser pai e mãe não é apenas criar uma criança. Ser pai e mãe é direcionar um ser ao Calvário de Jesus. Que ser marido não é só ser um cara legal. Que ser marido é ser um pouco da graça de Deus na vida daquela mulher, daquela esposa. Então tudo na minha vida ganha uma nova dimensão. Que ter aquela casa bonita não é apenas ter uma casa bonita para mostrar para as visitas ou para tirar foto e colocar no Face. Que a minha casa bonita está aberta para aqueles que necessitarem, se for o caso. Que eu não vou pensar 2 vezes se um venezuelano bater na minha porta e eu conhecer, obviamente, né? Não vou colocar minha família, minha filha em risco, né? Mas alguém que a gente vê lá e tal, não, pode ficar aqui. Pode ficar aqui uns dias até você conseguir. Eu não vou ficar pensando, vão manchar meu tapete, vão sentar no meu sofá, vão rasgar a minha coberta. Né? A minha casa está aí para conectar as pessoas a Cristo. A minha festa de aniversário não vai ser só uma festa, vai ser uma forma até de evangelizar. A minha festa de casamento é a mesma coisa. Então tudo passa a estar permeado da cruz de Cristo. Até o futebol que eu jogo vai estar permeado disso, dessa eternidade. E aí, nesse ponto, meus irmãos, em Jesus, a alegria que você sente hoje dura para sempre. Que gostoso poder saber que o abraço daqueles que você ama é um abraço que vai durar para sempre. Ah, mas vão morrer. Vão morrer, é óbvio. Mas quando você pensa na sua vida, a partir da noção de eternidade, quanto tempo você vai ficar separado do seu filho que morreu? Ou do seu pai que já se foi? Ou do seu avô que você sente saudade? Quanto tempo? A resposta é a mesma para a pergunta: quanto tempo você acha que vai viver? Quando você morrer, vai retomar novamente essa alegria. Então não vão passar mais de 70 anos, mais ou menos, né, tirando as crianças. Daqui 70 anos, tudo aquilo que foi paralisado pela morte vai continuar para sempre. Vai continuar para sempre. Então a alegria de Jesus é imanente, mas ela principalmente é transcendente e eterna e dura para todo o sempre. Aí nesse ponto, a gente vai terminar com um exercício final aqui. Eu vou entrar de novo aqui, vamos ver se eu consigo. E responda essa segunda pergunta: o que você deseja ver, ou quem você deseja ver ou ter, né, na Nova Jerusalém? Pode ser algo mesmo, algo legal, PlayStation 4, não sei, pode colocar lá, tá? Então, quem você deseja ver, o que você deseja ter na Nova Jerusalém? Vamos fazer a arquitetura dessa cidade. Então, vejam ali, família aparece em diversas formas, né? Filha, filho, meu avô, família, pai, filhos. Temos bastante gente colocando ali. Então esse aqui é tipo um mapa de palavras, né, que a gente colocou. E o que eu tenho para dizer para vocês é o que vocês colocaram ali vai estar lá na Nova Jerusalém. É como se isso aqui fosse uma oração online. Não, mas Jesus está no online? Lógico que ele está. O que você faz digitalmente é real, não é virtual. Jesus está lendo ali, Jesus participa ali do online também. Então, tudo aquilo que está ali e tudo aquilo que você pensou, mas não conseguiu colocar também, vai estar na Nova Jerusalém. Se essas pessoas morrerem em Jesus, elas vão estar na Nova Jerusalém. Se essas pessoas que estão aqui estão vivas e você acha que elas estão sem essa alegria transcendente, talvez a gente tenha que parar um pouco de gastar nosso tempo com o nosso trabalho, carreira, estudo, PhD, doutorado, mestrado, seja lá o que for, e se dedicar a falar de Jesus
para o filho, para a filha, para o pai, para a família, para o avô, né? E focar na salvação dessas pessoas. Porque acho que isso, né, eu falo de mim, ter o meu avô na Nova Jerusalém é muito mais importante do que terminar qualquer projeto que eu tenha aqui. Se Jesus fala, tem que abrir mão do seu, você não vai ser mais pastor, você vai ter que trabalhar, ganhar um salário mínimo pro resto da vida. Eu troco tudo, se funcionasse assim, para ter o meu avô lá na Nova Jerusalém. Então a gente tem que gastar muito mais tempo para aquilo que é eterno. Lute pelo que é eterno. Seu PhD vai até quando você morrer só. Você não vai ser doutor no céu, nem mestre, nem professor, nem pastor. Não vai ser pastor no céu, né? O ministério acaba quando a gente morre. A igreja mesmo acaba quando Jesus voltar. A igreja tem um fim, data final é volta de Jesus. Acabou tudo a igreja. Não convém lutar pela igreja em si, convém lutar pelo evangelho. Convém lutar por aquilo que dura para sempre. E o que dura para sempre é ter essas pessoas que nós amamos e sentimos alegria tendo uma felicidade eterna, perene e transcendente. E isso Jesus pode dar para nós. E isso Jesus já deu para você. Que na cruz de Jesus você tenha descanso, consolo e força para continuar lutando por tudo aquilo que é eterno. Amém?